Eu tava aqui dando uma olhada no X, ex-Twitter, e vi uma postagem, o Renato 38, falando desse filme aqui, Citizen Vigilant, para 2026. Ele comenta um pouco sobre o filme, fala que ele é tipo um Charles Bronson, só que voltado a combater a violência dos imigrantes. E inclusive que esse filme foi proibido na Alemanha por conta dessa premissa. Aqui ele postou um trecho do filme. Bem, aqui eu acabei vendo outro trecho que postaram. Já comecei a pesquisar sobre o filme, onde o personagem aqui do Armie Hammer, ele está nessa casa aqui interrogando essa família de imigrantes, onde ele questiona eles ali por comentários, né, posts nas redes sociais, incentivando e legitimando o estupro de uma mulher, né? E ele tá ali questionando, e ele acaba, pelo trecho que vazou, matando todo mundo. Aqui tem uma matéria do Omelete falando sobre o filme de Armie Hammer é barrado na Alemanha por violência contra imigrantes. Rebate o diretor, não sou nazista. Aliás, você vê como é que são as coisas, né? Essa notícia de que o filme foi barrado na Alemanha foi o que acabou dando luz pro filme. Pô, ninguém nem tinha ouvido falar. Acredito que o fato deles, né, se colocarem contra esse filme foi o que acabou colocando o nome do filme aí nas redes sociais, o pessoal comentando sobre. Vamos dar uma lida aqui no site do Omeleft. O filme Citizen Vigilant, novo suspeito de ação estrelado por Armie Hammer, foi banido na Alemanha, sob a acusação de incitar a violência contra imigrantes. Descrito como uma versão moderna de Desejo de Matar, o longa teve sua classificação negada pela agência alemã, responsável pela regulamentação de conteúdo audiovisual no país. A informação foi revelada pelo diretor Uwe Boll, que criticou a decisão e afirmou que o filme foi alvo de censura. O sistema de classificação se recusou a nos dar uma classificação na Alemanha. Cara, se você for um cidadão alemão e querer assistir esse filme, vai ter que recorrer a outros métodos, né? Já que foi cancelado ali. Bem, na trama, Armie interpreta Sanders, um homem comum que decide fazer justiça com as próprias mãos, após perder a confiança nas autoridades. O filme começa com uma mãe sendo assassinada por criminosos imigrantes na frente do filho. Evento que desencadeia a jornada do protagonista contra criminosos e agentes públicos corruptos. Boll afirma que a história foi inspirada em um caso ocorrido em Hamburgo, em 2016, envolvendo o estupro coletivo de uma adolescente. Para o cineasta, a repercussão do crime e a forma como ele foi tratado pelas autoridades serviram de base para a narrativa do longa. Como sempre, um cara, né, que se coloca contra ali a narrativa da grande mídia, o cara é acusado de nazista, né? Aquele falando que não é. E tem aqui o Armie Hammer, né? Ele tá acusado de abuso sexual desde 2021. Armie Hammer que foi cancelado, cara. Por isso que ele sumiu da mídia, eu nunca mais vi filme com ele, nem nada. Ele foi cancelado. Eu nem sabia disso, que isso tinha acontecido. Pesquisando sobre o filme, né, e vendo isso, eu dei uma lida aqui sobre entender melhor o que aconteceu com o cancelamento dele. Joguei aqui na IA do Google. O cancelamento do ator Armie Hammer ocorreu em 2021, quando vazaram mensagens atribuídas a ele nas redes sociais, descrevendo fantasias sexuais extremas, estupro, abuso psicológico e fetiche ligados ao canibalismo. Embora uma investigação da polícia de Los Angeles encerrada em 2023 não tenha encontrado provas para formalizar denúncias criminais. O escândalo destruiu sua imagem pública. Ele foi demitido de grandes agências de talentos, perdeu contratos de publicidade, enfim, ele foi cancelado, né? Aí voltou com esse filme tido como polêmico, né, para todo mundo, já que, cara, a gente mora no Brasil, mas pelo que a gente vê de portais, na Inglaterra, na Alemanha, Europa, tem tido uma repressão enorme contra as pessoas ali que denunciam crimes de imigrantes, né? Colocam como se fossem pessoas racistas, nazistas, quando as pessoas só estão denunciando crimes, né, que acontecem vinda dessa galera, desses imigrantes. Você joga aqui no Google violência na Inglaterra, imigrantes. Você vê que a grande maioria das matérias, tem algumas denúncias aqui do Instagram, né, YouTube. Mas você vê aqui praticamente notícias contra as denúncias, né? Eles fazendo ali uma repressão às pessoas que denunciam, né, essas violências. Colocam aqui, o que está por trás da onda de violência anti-imigração?
2024, mas a gente sabe, né? Eles colocam tudo como ó, grupo de extrema direita. Tem matérias, tem denunciando tudo isso. Eles dizem, cara, há uma repressão enorme, né? Essas denúncias. E acaba o governo, a polícia acaba sendo conivente com esses criminosos, né? Com esses crimes que acontecem na Europa, na Inglaterra. Encontrei uma aqui, pesquisando muito, né? Euronews, 7 homens de uma quadrilha de alistamento sexual foram presos por estuprar e abusar de meninas no Reino Unido. Os homens no norte da Inglaterra foram condenados a penas de prisão que variam de 12 a 35 anos, após abusar sexualmente e estuprarem 2 meninas, a primeira delas com 3 anos de idade. Eu encontrei uma matéria aqui, né, denunciando isso, mas você vê que não é fácil encontrar, né? Sobre esse filme, né, eu ainda não assisti, eu achei interessante a premissa, um vigilante, né, que acaba se indignando com toda a violência, com o governo ali, acaba fazendo justiça com as próprias mãos, enfrentando, acredito eu, desde os criminosos, com pessoas que incentivam o crime, pessoas ali que acabam facilitando, enfim, né? Cara, eu nunca imaginei que fosse ver um filme desse sendo feito. Cara, realmente teve culhões, cara. Porque a gente sabe como é que é a narrativa, como essa galera age. Pô, mas ele pegou ali um ator cancelado, né? Que não tá mais nem aí pra nada. Ele próprio deve estar revoltado com a indústria, lançou esse filme aí. E se os caras foram corajosos. Eu vi alguns comentários no X, né? Dando a entender que o filme é uma crítica à extrema-direita, que o cara é colocado ali acabam subvertendo, ele acaba sendo o vilão. Mas pelo que eu vi, o próprio diretor falou que não tem nada a ver. Que é um filme contra realmente essa violência, né, dos imigrantes, né, essa migração descontrolada, e o cara ali tá para combater. Então, pelo que eu vi, não vão ter como desvirtuar muito do que a mensagem do filme prega, né? Diferente do que nós vimos lá com Tropa de Elite, por exemplo, que o intuito deles era demonizar a polícia e no final das contas foi algo que fez o efeito ao contrário, né? As pessoas ficaram a favor do BOP ali da polícia. Aqui, pelo que eu vi, não vai cair nessa assim de virar, sei lá, uma paródia e no lugar de demonizar ali os criminosos, né, imigrantes. Não, na verdade, vamos demonizar o vigilante de extrema direita, matando os pobres coitados, né? Bem, tá aí, cara. Eu vou dar uma olhada. Eu vi, talvez o filme seja um filme de baixo orçamento. E como teve outros aí, querendo passar mensagens, assim, contra as pautas atuais propagado pela grande mídia. Mas é isso aí.